Sabe, as cidades não aparecem do nada, né? Elas são pensadas, são calculadas, são construídas. E por trás do mapa de cada cidade, por trás de cada rua, de cada prédio, tem a mão de alguém. A cabeça de alguém que pensou tudo aquilo. Essa que vamos contar agora é a história de um desses homens, um engenheiro cuja visão, prancheta e cálculos simplesmente deram forma a uma capital moderna, no coração do Brasil. Olha só que frase forte. Pedagogia do concreto. Isso aqui resume tudo. Não era só sobre levantar parede, entende? O trabalho do Amélio Baes foi uma verdadeira aula. Ele ensinou, na prática, a uma cidade inteira de fronteira uma nova linguagem. A da modernidade, a de olhar para cima, a linguagem do progresso. Então, para a gente entender o tamanho dessa revolução que o Baes provocou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo do século XX. Campo Grande, naquela época, era uma cidade que vivia no ritmo da estrada de ferro. Era um ponto super estratégico, claro, mas a sua arquitetura ainda era bem tradicional. Tudo na horizontal, feito de taipa, de madeira. Era uma cidade, literalmente, deitada na paisagem. E este slide aqui, nossa, ele mostra o antes e depois de um jeito muito claro. De um lado, essa técnica mais antiga, orgânica, baixinha. Do outro, a chegada do concreto armado, que permitiu algo totalmente novo. Pensar para cima, pensar de forma planejada. E Amélio Baes foi exatamente o cara que construiu a ponte entre esses dois mundos. E de onde veio essa vocação toda do Amélio? Bem, talvez a gente encontre uma pista aqui numa lição que ele aprendeu com o próprio pai. Bernardo Baes não era de pedir favor, ele agia. Ao mudar o traçado dos trilhos, ele mostrou para o filho que engenharia não é só técnica, é poder. É a ferramenta para você moldar o mundo, o progresso, a terra, de acordo com uma visão. Ok, então para dominar essa ferramenta poderosa, a engenharia, o Amélio precisava de um conhecimento que simplesmente não existia ali na fronteira. Então ele faz as malas e vai para São Paulo, o grande centro da modernidade brasileira da época, em busca do saber técnico que se tornaria sua maior força. E ele não foi para uma faculdade qualquer, não. O Mackenzie tinha uma filosofia muito própria, esse tal ethos mackenzista. Era diferente das escolas mais teóricas, sabe? O Mackenzie era mão na massa, foco em resolver problema, em eficiência. Era sobre como fazer e não só sobre por que fazer. O que importa aqui é o seguinte. Amélio voltou para Campo Grande com uma espécie de caixa de ferramentas que ninguém mais na região tinha. Ele sabia calcular as estruturas para subprédios de vários andares. Ele entendia a importância de saneamento para a saúde da cidade e, crucialmente, ele sabia gerenciar uma obra gigante num lugar onde tudo, cada saco de cimento, tinha que vir de trem. E o primeiro grande teste dele não foi nem um prédio, foi um bairro inteiro. Foi um desafio direto àquele jeito antigo, rígido de pensar a cidade. Pensa num tabuleiro de xadrez. Era assim que se fazia a cidade. Ruas retas, sem se importar com morro, com rio, nada. Aí vem o Baes e quebra esse padrão. Ele propõe ruas que dançam com o terreno, que se adaptam à paisagem, muito inspirado naquela ideia de cidade-jardim. Ele estava na prática criando um jeito novo de morar, mais humano, mais orgânico. Depois de redesenhar o chão da cidade, o próximo passo era meio óbvio, né? Olhar para cima. Numa cidade que só sabia crescer para os lados, construir na vertical era mais do que engenharia. Era uma afirmação de ambição, de modernidade. E olha a velocidade da coisa. Em 1939, o edifício Puxian, com seus 4 andares, já foi um choque na paisagem. Um absurdo para a época. Aí, só 8 anos depois, vem o edifício Olinda, com 5 andares. Já não era mais um experimento, era a prova final de que o futuro de Campo Grande também era para cima. Agora, o realmente impressionante é o desafio que era fazer isso. Não é como hoje que você pede material e ele chega. Naquela época, cada viga de aço, cada privada, cada saco de cimento vinha de trem de São Paulo. O ritmo da obra não seguia só o projeto, ele seguia o apito da locomotiva. Era uma loucura de planejamento. Mas talvez o maior de todos os desafios, o mais complexo e com o maior impacto na vida das pessoas, não foi um prédio para morar ou trabalhar. Foi um prédio para curar. Foi a engenharia a serviço da vida na Santa Casa da cidade. Porque, veja bem, construir um hospital moderno naqueles tempos era uma obra de arte da engenharia. O país teve que pensar em tudo. Sistemas super complexos de água e esgoto, ventilação para combater doenças como a tuberculose e, talvez o mais difícil, projetar enfermarias enormes, abertas, sem nenhum pilar no meio, o que exigia um cálculo estrutural impecável.
No fim das contas, quando a gente soma tudo isso, os prédios, o bairro, o hospital, o resultado é muito maior do que as partes. O Amélio Baes não construiu só edifícios. Ele construiu a base, tanto a física quanto a simbólica, de uma nova identidade para Campo Grande. E o mais legal é que ele não era um gênio trancado numa sala. Ele compartilhava o que sabia. Essa história dele como professor é fantástica. Imagina a cena, o cara chegava para dar aula de matemática vestido com a roupa da obra. Ele era a prova viva de que a teoria e a prática andam juntas, de que engenharia era uma ferramenta heróica para construir o país. Se a gente compara o Baes com outros grandes nomes da época, como mostra essa tabela, o papel central dele fica muito evidente. Enquanto outros eram ótimos na decoração ou em coisas mais específicas, o Amélio Baes era a referência técnica. Era ele que tinha o conhecimento de cálculo estrutural avançado, de urbanismo. Para resumir, os projetos mais difíceis, os mais complexos, iam para ele. E é aqui que a gente conecta os tijolos com a política. Porque cada um daqueles prédios altíssimos, o hospital supermoderno, eles não eram só construções. Era uma declaração, eram argumentos de concreto e aço de que Campo Grande tinha a estrutura, a ambição e a capacidade de ser muito mais do que uma cidade do interior. Ela estava pronta para ser uma capital. Ele se foi em 1970. Não chegou a ver no papel a criação do estado de Mato Grosso do Sul, que aconteceu em 77. Mas a verdade é que, quando a decisão política finalmente veio, a capital já estava de pé. E as fundações? As fundações, em grande parte, foram ele que calculou. E tudo isso faz a gente pensar, né? A história do Amélio Baes mostra que as cidades são feitas de gente, de visão, de coragem. E fica a pergunta, não só sobre Campo Grande, mas sobre todos os lugares. Quem foram as pessoas que, com seu conhecimento e suas ferramentas, desenharam o mundo ao nosso redor, o lugar que a gente hoje chama de casa?